Rádio Gilão Tavira, em FM 94.8 e 98.4 e online radiogilão.com. Eis do dia certo para o apontamento mensal da responsabilidade de João Correia, tarólogo, conhecido como o Santo do Algarve, ao apontamento de fevereiro. Bem-vindo, João. Ora, muito bem-vindos sejam os nossos ouvintes e um bem-aja também a ti, Ana Cristina, por mais estarmos aqui mais um mês para este nosso programa, Os Caminhos da Fé. E alargar aqui um abraço fraterno a todos os que nos fazem companhia mês após mês e que fazem deste programa o sucesso, porque já vamos para a terceira temporada. Então, a todos aqueles que nos unem a nós através das ondas da Rádio Gilão, o nosso abraço por fazerem parte deste sucesso, desta família que são os Caminhos da Fé. Como habitualmente acontece, temos um miminho especial, certo? Iniciamos sempre, já é assim desde a primeira temporada, com as previsões numerológicas para o mês seguinte. Nós estamos em fevereiro, vamos fazer as previsões para o mês de março. Então, o março é o mês que é regido pelo número 3. O número 3 representa a expansão, representa a alegria e a unidade. Pai, Filho e Espírito Santo. A unidade é um número, é o chamado número perfeito e é um número com grande força, assim como o 7. Quanto às previsões, isto quanto à simbologia que rege o número 3. Quanto às previsões numerológicas para março de 2026, para o signo de Carneiro, os números serão o 9 e o 10, a semana favorável a primeira e a terceira, os dias de prosperidade segunda e quinta. Para Leão, os números de bonança o 12 e o 13, a semana favorável todas, os dias de prosperidade todos. Para Sagitário, os números de bonança o 8 e o 2, a semana favorável a segunda, os dias de prosperidade terça e quarta. Para Touro, os números de bonança 3 e 13, a semana favorável a segunda e os dias de prosperidade segunda a quinta. Para Virgem, os números de bonança o 2 e o 10, a semana favorável a última e os dias de prosperidade terça e sábados. Para Capricórnio, os números de bonança o 13 e o 12, a semana favorável a primeira e a última e os dias de prosperidade segunda a quinta. Para Gêmeos, os números de bonança o 6 e o 9, a semana favorável a última, os dias de prosperidade de quinta a sábado. Para Balança, os números de bonança o 4 e o 7, a semana favorável a segunda e a última, e os dias de prosperidade de terça e domingo. Para Aquário, os números de bonança o 6 e o 8, a semana favorável a primeira e a segunda, e os dias de prosperidade segunda à quarta. Para Caranguejo, os números de bonança o 12 e o 11, a semana favorável a primeira e a segunda, os dias de prosperidade segunda e quarta. Para Escorpião, os números de bonança o 2 e o 8, a semana favorável a terceira e os dias de prosperidade de quarta e sábado. Para Peixes, os números de bonança o 13 e o 6, a semana favorável a segunda e os dias de prosperidade segunda e terça. E estas são as previsões numerológicas, segundo o meu método, para março de 2026. Que seja um bom mês de março para todos em geral, independentemente de uma previsão melhor ou pior para um determinado signo, mas não é? Que seja. Como os irmãos de luz, os espíritos abnegados, nos dizem, tenhamos sempre força, fé e coragem para lutar. Então, mesmo que sejamos colocados à prova, num mês, numa semana, num dia, que essa força e a fé que nunca nos falte, independentemente da prova, do desafio que nos seja colocado por diante. Há que ter sempre fé, acreditar, fé em nós mesmos, fé nos céus e haver aquela esperança interior para superar as adversidades. Por isso, aceitar, mas nunca resignarmos. Tentar sempre dar a volta com esperança, com coragem e com fé. E qual é, então, o tema do nosso apontamento de hoje, João? Como os irmãos de luz nos indicaram, nós já temos alguma bagagem teórica quanto à vida espiritual, quanto à doutrina espiritual, e os espíritos de luz, estes irmãos que tantos ensinamentos de amor e de misericórdia nos trazem através da psicografia, indicaram-nos que nesta temporada iríamos
trazer ao cimo as palavras do Mestre Jesus. Palavras estas são intemporais. Jesus tem uma vertente, o homem médio e o homem humanista. E estas palavras do humanismo são muito necessárias neste tempo em que vivemos. Há que recordar o humanismo que Jesus trouxe através das suas palavras. Porque não vale a pena decorarmos ou aprendermos apenas a teoria se não trazemos ao de cima os pilares dessa teoria, que são os ensinamentos do Cristo, os ensinamentos do nosso irmão maior Jesus. Então, para este programa, os irmãos de luz trouxeram-nos para desenvolver as bem-aventuranças do ponto de vista espiritual, o sermão das bem-aventuranças. O mês passado desenvolvemos a parábola da casa fundada sobre a rocha, que era a rocha do amor. Se os nossos ouvintes se recordam, em que aquela rocha não era a dureza, mas sim a rocha do amor, em que a nossa vida deve ser fundamentada todos os dias, que é sobre a rocha, os alicerces do amor. E hoje, para este mês, iremos desenvolver as bem-aventuranças de um ponto de vista espiritual. E então, segundo o Evangelho, segundo São Mateus, vou passar a ler o Evangelho para nos enquadrarmos depois na explicação espiritual que se faz em relação a este sermão que Jesus realizou a quem o acompanhava. As bem-aventuranças do Evangelho segundo São Mateus, capítulo 5, versículos 1 a 12. Vendo Jesus as multidões, subiu a um monte, sentou-se e os seus discípulos aproximaram-se dele. Então, abrindo a boca, ensinava-os, dizendo: Bem-aventurados os pobres em espírito, porque é deles o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão a misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que são perseguidos por causa da justiça, porque é deles o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem, perseguirem e mentindo disserem todo mal contra vós, por minha causa. Alegrai-vos e exultai, porque grande é a vossa recompensa nos céus. Ora, o Evangelho que acabo de ler não é apenas um ensinamento, é um mapa espiritual para nós, humanidade. Jesus sobe ao monte, e este não é um detalhe casual. O monte simboliza a elevação espiritual, a autoridade fraterna, o silêncio, a consciência desperta. Para escutar o Cristo, é preciso nós subirmos interiormente também. Ali sentado como um mestre que é e que será para todo sempre, ensina-nos com serenidade. Jesus, como ouvimos há pouco, no sermão, não grita, não acusa, não impõe. Pelo contrário, ele apenas revela. E o que Jesus nos revela não é a lógica do mundo, mas a lógica e a essência do Espírito. As bem-aventuranças não são promessas. Repito, as bem-aventuranças não são promessas para depois da morte física apenas. Não. São sementes de esperança e de redenção para o agora. São um convite à transformação íntima e pessoal de cada um de nós. Jesus começa dizendo: Bem-aventurados os pobres em espírito. Não fala em miséria material, mas de humildade interior. Ser pobre em espírito é reconhecer que não sabemos tudo. É sermos humildes. Não precisamos uns dos outros, pois isso é incorreto. Pois nós precisamos de tudo e de todos. Porque o orgulho não salva ninguém. Num mundo marcado pela vaidade, pela competição e pelo ego, a humildade é um ato
de revolucionário por vezes. Contudo, estes atos revolucionários pacíficos são necessários para a evolução individual e coletiva da nossa querida humanidade. Depois, Jesus, nosso irmão maior e maior devido à essência do seu Espírito, um Espírito que a todos ama e que a todos acolhe, diz-nos: bem-aventurados os que choram. Ele, o nosso irmão maior Jesus, não glorifica a dor, mas honra a sensibilidade do Espírito. Choram os que amem, choram os que sentem, choram os que não se tornaram indiferentes perante a indiferença do mundo. E o Cristo promete: serão consolados. O consolo vem do céu, mas também da nossa consciência, que deverá estar tranquila por devermos realizar o bem não como ato de imposição, mas porque é correto a andarmos e caminharmos pelo caminho do bem. Jesus continua: bem-aventurados os mansos, não os fracos, mas os que dominam a própria violência. A mansidão é força espiritual. Escolher o diálogo quando o mundo escolhe o confronto é algo que eleva a humanidade. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, não de vingança, mas de verdade, de dignidade, de equidade, de igualdade. Estes não se conformam com a injustiça, mas também não alimentam o ódio. Nós devemos confiar que o bem, mais cedo ou mais tarde, sempre prevalecerá. Assim como prevalece a vida para além da morte física do corpo. Jesus eleva ainda mais o ensinamento quando diz: bem-aventurados os misericordiosos. A misericórdia é o coração do Evangelho, é o coração e a essência dos ensinamentos de Jesus. Porque na misericórdia reside o sentimento mais nobre, pelo qual a luz de Jesus é revestida, que é o amor. A misericórdia é olhar o outro não pelo erro, mas pela dor que o levou a errar. Sem misericórdia não há redenção. Sem misericórdia não há paz. Depois ouvimos: bem-aventurados os puros do coração. Pureza aqui não é perfeição. É intenção reta. É agir sem malícia. É amar sem segundas intenções. Amar porque devemos amar, porque é o nosso destino amar, porque fomos criados em amor e a nossa essência de amor. É servirmos sem esperar que sejamos aplaudidos. E então Jesus toca no clamor mais profundo da humanidade, dizendo-nos: bem-aventurados os pacificadores, não os que fogem do conflito, mas os que constroem pontes, não os que alimentam divisões, mas os que semeiam reconciliação. Ser pacificador é missão espiritual. Nosso irmão maior, Jesus Cristo, foi um pacificador diariamente enquanto esteve no planeta Terra, enquanto encarnado. E continua a ser um pacificador no plano espiritual, perante os espíritos que estão ao seu redor, perante os espíritos que estão nos vales da sombra do umbral da escuridão, e perante nós encarnados, continua a difundir a sua paz para que haja este sentido de pacificador, que é a sua missão espiritual. É uma tarefa diária, foi a sua escolha consciente e por isso é o espírito de elevação maior que nós temos como referência. E Jesus termina relembrando que o caminho do amor nem sempre é fácil, dizendo-nos: bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça. O amor verdadeiro incomoda, a verdade expõe, a luz revela. Mas Cristo garante-nos: alegrai-vos, pois nenhuma dor é vivida por amor
em vão. Estamos em fevereiro, um mês associado ao coração, ao afeto, à sensibilidade, à unidade. Fevereiro convida-nos a olhar para dentro e a perguntarmos que tipo de amor estamos a viver. O amor das bem-aventuranças não é um amor romântico, neste sentido da palavra. É um amor redentor. É um amor que leva-nos e que nos faz com que nós, individualmente e coletivamente, enquanto humanidade, possamos crescer e cada vez sermos mais unidos rumo à santidade, que é a meta de todos nós. O amor cura feridas antigas, certo que sim, e deve dissolver o orgulho, que deve reconciliar o homem e os homens consigo mesmos. Vivemos tempos de grande tensão coletiva, guerras, polarizações, julgamentos apressados, falta de escuta e muitas vezes falta de compaixão. Jesus, há 2000 anos, oferece a mesma resposta que hoje precisamos. Amor com humildade. Não há paz no mundo sem paz no coração. Não há paz na alma sem amor vivido em gestos concretos. Não basta bater com as mãos no peito e dizermos Senhor, Senhor. Não bastam as palavras. Tem que haver gestos que deem a força, que deem corpo às palavras. Senão somos túmulos caiados por fora, mas cheios de rapina por dentro. As bem-aventuranças não são ideais inalcançáveis. São degraus de evolução espiritual. Cada vez que escolhemos a mansidão, a misericórdia, a justiça e a paz, estamos a colaborar com o plano divino. Que este mês de fevereiro seja para todos nós um mês de reconciliação interior e que o amor seja mais forte do que qualquer medo. Que a humanidade se una para que aquilo que o orgulho separou, o amor possa reparar novamente. Porque o mundo não será salvo pela força, mas pelo amor vivido. Nós, individualmente, não seremos salvos pelas palavras que preferimos, mas pelos gestos que demos forma a essas palavras. E os gestos devem ser de misericórdia e de amor. Não devemos esquecer-nos jamais do Cristo, no Monte do Gólgota, crucificado, como maior gesto de amor, entrega e compaixão no cimo de uma cruz, e sempre com um olhar de misericórdia, dizendo, perdoa-lhes, Pai, que não sabem o que fazem. É neste sentido de humildade, de entrega e de amor que devemos viver todos os fevereiros da nossa vida, sem esquecermos que o amor é o que nos salva. Um santo e abençoado mês de fevereiro para todos e que o amor dos céus nos continue a abençoar por cada dia da nossa existência. Obrigada, João. Até o próximo mês. Até o próximo mês, um santo mês, que os céus nos abençoem. Rádio Gilão Tavira. Frequências 94.8 e 98.4 FM.